te agradar com todo o nosso amor. Nada pra pedir, só agradecer. Tua santidade bem dizer. Nosso coração necessita mais do teu poder. Abraça o teu povo, meu Senhor. Abraça com teu imenso amor. Queremos sentir a tua mão. Derrama sobre nós a tua unção. Abraça o teu povo, meu Senhor. Abraça com teu imenso amor. Queremos sentir a tua mão. Derrama sobre nós a tua unção. Alô, está no ar o programa Os Feitos de Deus, da Igreja Batista Renovada Moriá. Louvado seja Deus. Salve os irmãos, as irmãs, ouvintes, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos iniciar o programa fazendo uma oração. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus santo e justo, Pai de infinita bondade, Pai de misericórdia, Deus de nossas vidas. Nessa tarde, ó Pai, estamos aqui, meu Deus, reunidos na Tua presença. Deus, no intuito, Deus, de anunciarmos a Tua palavra, de anunciarmos o Teu reino, ó Pai. Meu Deus, de contar, meu Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas, ó Pai. Deus, desde já, Deus, toma o primeiro e o último lugar, meu Pai, deste programa, deste culto nessa tarde, ó Pai. Deus abençoa, Pai, cada ouvinte, cada pessoa, meu Deus, que está, meu Deus querido. Louvado seja Deus. Aleluia, que está, meu Deus querido, ouvindo, ó Pai, que está sintonizado, ó Deus, juntamente conosco, ó Pai. Meu Deus, faz com que, meu Pai, durante essa tarde, ó Deus, elas possam, ó Pai, meu Deus, sentir para a Tua presença, sentir, meu Pai, o Teu feito, ó Pai, na vida de cada um, Pai, a Tua presença, Pai, pessoal, meu Pai, na vida de cada um, meu Deus, curando, ó Pai, presença do Senhor, Pai, perdoando o pecado, a presença do Senhor, meu Deus, dando força àqueles que estão sem força, dando ânimo àqueles que estão sem ânimo, ó Pai, meu Deus, fazendo milagres, ó Pai, na vida dos nossos amados irmãos e ouvintes, aqueles que se encontram, Pai, nessa tarde, meu Deus, precisamos de uma palavra, Pai, precisamos de uma palavra de ânimo, de conforto, Pai, para a sua vida, meu Deus, uma palavra de libertação para os nossos amados ouvintes, meu Pai, meu Deus, faz um mover, Pai, segundo o seu querer e a sua vontade. Pai, queremos agradecer, Pai, pelos feitos do Senhor, meu Pai, na minha vida, na vida de cada um, meu Pai.
Deus, em nome de Jesus. Pai, assim te oramos e te agradecemos. Vamos ouvir o hino de louvor ao nosso Deus. Corpo partido, mundo vencido, corpo machucado, mãos e pés furados, sangue derramado, lavando os meus pecados, tudo consumado, Cristo do meu lado. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Pois digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. No momento deste dia, temos grande alegria ao comer e assim beber, em memória do Senhor. Lembro agora do madeiro, quando o sangue do cordeiro derramou-se por inteiro, quando a lança o transpassou. Crucificaram meu Jesus, Mas será maravilhoso, pois espero ansioso, quando todos os remidos, lá nas bodas reunidos, com Jesus o Salvador. Não será mais em memória, pois para sempre lá na glória cearemos com o Senhor. Corpo partido, mundo vencido, corpo machucado, 5h45. mãos e pés furados, sangue derramado, lavando os meus pecados, tudo consumado, Cristo do meu lado. Corpo partido, mundo vencido, corpo machucado, mãos e pés furados, sangue derramado, lavando os meus pecados, tudo consumado, e por fim, Cristo do meu lado.
Se tu tens uma dor em tua alma, até pensas que vais fracassar, para Deus não há impossível. Nosso Deus hoje vai te livrar. Para Deus não há impossível. Até mortos Ele pode ressuscitar. Se tu tens um problema difícil, até pensas em desesperar, para Deus não há impossível. Nosso Deus hoje vai te livrar. Vede agora a sua mão estendida, estendida pra te abençoar. Sua mão não está encolhida. Nosso Deus hoje vai operar. Para Deus não há impossível. Até mortos Ele pode ressuscitar. Se tu tens um problema difícil, até pensas em desesperar, para Deus não há impossível. Nosso Deus hoje vai te livrar. Rádio Cristã Moriá, adorando ao Senhor. 5h51. Rádio Cristã Moriá, pregando a palavra de Deus. Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, Moriá, e ele passou adorando ao Senhor.
Rádio Cristã Moriá, pregando a palavra de Deus. Deus. Está no programa Os Feitos de Deus. Programa da Igreja Batista Renovada Moriá, na cidade de Caucaia. Aleluia. Eu saúdo meus amados irmãos que estão me ouvindo com a paz do Senhor. E os nossos amados ouvintes, que ainda não são crentes ainda, que não tomaram uma decisão. Uma boa tarde. E que você possa ficar ligado, sintonizado. E Deus, Ele é poderoso para falar ao teu coração. Louvado seja Deus. Hoje é 30, né? 30/3/2015. Já estamos se aproximando das 6 horas. Louvado seja Deus. 6 horas da tarde. Gostaria de mandar a paz do Senhor para o pastor Diego, a irmã Natália, para a sua filhinha, para todos os irmãos da congregação. Louvado seja Deus. E nessa tarde, meu amado irmão, amigo, ouvinte, nós vamos continuarmos falando de missão, de evangelismo. Louvado seja Deus. Aquilo que há dias Deus Ele colocou na minha vida, no meu coração, para que eu pudesse passar para nós, para a igreja. Louvado seja Deus. Que é falar de missão. Nesses últimos dias, meus amados irmãos, nós precisamos falar mais de missões. Louvado seja Deus. Para que a gente possa despertar mais e mais. Louvado seja Deus. A respeito das obras de missões. Eu convido meus amados irmãos a abrir a sua Bíblia. Quem se dispõe de uma Bíblia. Em 2 Pedro. 2 Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2 e o versículo 5. 2 e o versículo 5. Diz assim: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzidas a cinza,
e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E ouvinte da palavra de Deus, nesses últimos dias nós precisamos intensamente anunciarmos a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Porque nos dias de hoje, meus amados irmãos, não está diferente do mundo antigo. Do mundo antigo, do mundo da época de Noé. Louvado seja Deus. Naqueles dias Deus falou para Noé para que ele viesse fazer uma arca. E essa é a história que as pessoas conhecem, até para aqueles que não são crentes, a respeito da arca de Noé, a respeito do dilúvio. Louvado seja Deus. Os que não são crentes, eles conhecem essa história, já ouviram falar deste senhor, deste ancião, Noé. Louvado seja Deus. E se admiram até quando vê a história, quando vê alguém comentando, falando do mar d'água, se admira das muitas águas. Louvado seja Deus. Dos animais que receberam a ordem, o chamado para entrar na arca, todo tipo de animais, e logo entraram. Louvado seja Deus. Mas essas mesmas pessoas, meus amados irmãos, elas não entenderam a respeito do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles não entenderam, não entendem. Louvado seja Deus. E nem menos sabe que Noé, aquele homem de Deus, ele foi salvo, mas porque era uma pessoa que vivia em obediência, que vivia em santidade, que vivia em comunhão com Deus. Então as pessoas precisam ouvir falar, precisam que chegue até os seus ouvidos, e com ousadia, com intrepidez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que elas precisam se arrepender, que aquele homem foi salvo do dilúvio, ele e sua família, aqueles 7, no total de 8 pessoas,
Mas era porque era uma família que servia ao Senhor. Era uma família que era obediente, que ouviram a voz do Senhor. Então, para que essas pessoas possam entender, é necessário que nós pregamos, que nós evangelizamos, que nós fazemos missão. O tema do estudo é sobre missão, é sobre missões que nós viemos falando há dias. Há dia nós viemos falando de missões. Louvado seja Deus. Há dias o Senhor tem falado aos nossos corações, às nossas vidas, para meditarmos sobre missões. Então as pessoas têm que ouvir e falar que é necessário que se arrependam. Que se arrependam. Naqueles dias, na época de Noé, comiam e davam-se casavam e davam-se em casamento, eram festas mais festas, era uma verdadeira comelância, festas, brincadeiras, forrós. E as pessoas não davam crédito à palavra de Deus, não davam ouvido ao Senhor, o que Deus falava, diferente de Noé. Noé não. Noé estava em comunhão com Deus, estava orando a Deus, estava falando com Deus, ouvia a palavra de Deus e obedecia. As pessoas não obedecem a Deus. Deus diz, não matarás, o homem mata. Deus diz, não. Honra o teu pai e a tua mãe, o homem desonra o pai e desonra a mãe. Então eles não estão obedecendo a Deus. E os missionários chegam para essas pessoas, abrindo seus olhos espirituais, porque eles estão cegos espiritualmente. Eles não louvam a Deus, eles não ouvem a voz de Deus. Eles não glorificam a pessoa do Senhor Jesus. E para isso precisa que eu e você, meus amados irmãos, viemos a despertar para isso. Viemos a anunciar o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Faça a missão. Cristo, Ele é o modelo para a nossa direção. Cristo, Ele foi um missionário. Noé, ele foi missionário. Nós vamos estar falando aqui de vários missionários, de vários evangelistas, de várias pessoas que pregaram a palavra de Deus. O homem está distanciado de Deus. O homem e a mulher está longe de Deus, está distanciado de Deus. Ele não tem comunhão com Deus. A não ser que ele ouça a palavra de Deus, a não ser que alguém pregue a palavra de Deus para ela, e ela entregue os seus caminhos ao Senhor, e ela entregue a sua vida ao Senhor, para que o Espírito Santo possa entrar, fazer morada, louvado seja Deus, e agora dominar sobre a sua vida, agora trabalhar sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
Louvado seja Deus. Este mundo, meus amados irmãos, não tem nada para oferecer. Não há diferença do mundo passado, do mundo antigo, do mundo da época de Noé, daquele que Deus acabou com o dilúvio. Este mundo que nós vivemos, ele é um mundo mau. Ele é um mundo de brincadeira, que as pessoas não têm alegria e procuram buscar alegria nas comelâncias da vida, nas noitadas, na bebida, na droga, nos homicídios. É aí que eles procuram alegria, paz. Mas Noé, ele foi salvo, porque era um santo de Deus, porque era obediente à palavra de Deus, porque ouviu a voz do Pai, do Criador. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus, ele tem nos guardado deste mundo mau, tem nos livrado, tem nos abençoado. Mas as pessoas precisam saber, louvado seja Deus, que elas precisam se arrepender dos seus pecados para que possam ser alcançados, ter os seus pecados perdoados e ser livrado, assim como Noé foi livre ali do dilúvio. Louvado seja Deus. Essas pessoas, ela também seja alcançada pelo poder de Deus e terem suas vidas salvas deste mundo mau. E no futuro, louvado seja Deus, ter a vida eterna na presença do Senhor. Mas para isso é necessário que nós anunciamos a palavra de Deus. É necessário que nós saímos pelas vielas, pelas favelas, pelos locais onde tem pessoas precisando ouvir uma palavra. Louvado seja Deus. Tem pessoas, meus amados irmãos, muito mais preocupadas nos dias de hoje em pregar, em mostrar o bem terreno. É o bem terreno. É o bem da terra. É aquilo, meus amados irmãos, que vai perecer. É aquilo, meus amados irmãos, que vai ficar aqui mesmo na terra, que vai virar cinza, que vai virar pó. E Jesus disse para os seus discípulos, quando mostravam aquele templo rico, de ouro, de pratas, o templo. Os discípulos disseram para ele: olha, Senhor, que coisa linda. E Jesus disse para ele: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Meus amados irmãos, tem pessoas que estão buscando apenas o material e não estão preocupados com o verdadeiro amor, não estão preocupados com o verdadeiro ide do Senhor, que é o pregar, que é o falar, que a pessoa tem que deixar o pecado, que a pessoa tem que se converter no seu pecado, tem que deixar o pecado. Louvado seja Deus. Irmão, e aqueles pessoas que são cidadãos, que a gente olha para a vida deles e não vê eles em farras, em bebedeiras, senhor, senhora, pessoas boas, pessoas que vivem de casa para o seu trabalho. Louvado seja Deus. Pessoas que nunca fizeram nada de errado, como aquilo que a gente pode ver, como matar, roubar, desonrar o pai e a mãe. Essas pessoas, meus amados irmãos, elas têm uma palavra para elas também.
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, eu e você, essas pessoas consideradas boas, elas precisam se arrependerem, reconhecerem o senhorio de Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Você entende isso? Você entende o que a Bíblia diz, que não há um justo sequer? Louvado seja Deus. Então, se não tem uma pessoa boa, não tem um justo sequer, todos se extraviaram, todos pecaram, todos estão fora da glória de Deus. Então precisam todos se arrepender. Todos precisam se voltar para o Senhor, para que não seja no futuro queimar no lago de fogo, o que a Bíblia fala. Louvado seja Deus. O mais interessante, meus amados irmãos, de tudo isso é que temos que se converter, crer no Senhor, aceitar Ele como Salvador de nossas vidas, não com medo de queimar, como a Bíblia diz, no fogo eterno. Uma vida eterna que para o homem já é sofrimento só em pensar em viver uma vida distante do Criador, daquele que amou, que deu a sua própria vida por você e por mim. Não com medo de perecer, como a Bíblia diz, no fogo eterno, que arde com enxofre. Mas devemos ir a Cristo por amor a Ele, porque nós podemos imaginar o seguinte, que nós mesmo antes que fôssemos gerados no ventre de nossa mãe, o Deus eterno, todo-poderoso, aquele que conhece as nossas vidas profundamente, Ele já tinha providenciado o meio, o escape para o perdão dos nossos pecados. Ele sabia pela sua onisciência, Ele que sabe do passado, do presente e do futuro, louvado seja Deus, Ele já sabia que nós viria este mundo e que íamos pecar e que precisaríamos do escape, o escape para que viéssemos louvar, exaltar, para que viesse testemunhar, pregoar, fazer missão. Louvado seja por amor à sua pessoa. Vamos ouvir o hino de louvor ao nosso Deus. Deus sabe o que faz. Deus trata os filhos seus com amor, como concede águas à flor. Sua verdade e vida traz. Deus sabe o que faz. Ao viajante um pouso feliz, aflora um lindo e vário matiz. Ao campo bálsamos florais, Deus sabe o que faz. Dá ao poeta o verso maior, ao rouxinol o canto melhor. Dá-nos acordes musicais, Deus sabe o que faz.
trata os filhos seus com amor, como concede águas à flor. Sua verdade vida traz. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. 6h19. Você está ouvindo Rádio Cristã Moriá. Eu queria saber do próprio lenhador, que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou ao cair no chão, e o machado que a lavrou secou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, deixando tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime do autor da criação, provaram ter mais sentimento, mostraram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados.
6h25. Estamos apresentando programas feitos de Deus da Igreja Batista Moriá, a cidade de Caucaia, estado do Ceará, país, Brasil. Aleluia. Nós estamos realizando uma série de estudo bíblico falando sobre missões, o tema Cristo como missionário modelo, aquele da qual nós precisamos se espelhar. E citamos aqui vários homens de Deus que fizeram missões, a importância das missões. Nós falamos agora há pouco sobre Noé, no mundo antigo, que foi um pregoeiro da palavra de Deus, um missionário, servo fiel e obediente, que salvou ele e sua família. Agora nós vamos, glória a Deus, nós vamos ver em Jonas capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminhos. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei.
e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereceramos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Louvado seja Deus. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhe faria e não o fez. Palavra do Senhor. Aí, meus amados irmãos, a importância de fazer missão. Mais um homem de Deus que ouviu a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Jonas, um homem de Deus que ouviu a voz do seu Senhor e fez missão e saiu para anunciar a palavra do Senhor para aquela cidade, para aquela grande cidade, para que ela viesse a crer. Para que os moradores viessem crer e obedecer na palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que ouviram, creram, acreditaram na pregação de Jonas. Como é que as pessoas elas vão ouvir a pregação se nós não se dispormos? Se nós não tiver coragem de levantar da nossa cama de marfim, da nossa rede de tucum, se nós não deixarmos de andarmos preocupados, ansiosos, se escabelando com o material desta vida, com este mundo que não tem nada de bom para nos oferecer, que nada disso aqui vai ficar, tudo vai virar cinza, vai virar pó, que não vai servir nem sequer para nós, porque a idade do homem só é 120 anos. Passou dos 70, diz a Bíblia, que é só fadiga, canseira. 120 anos, mas que a pessoa não está chegando mais a essa idade. Antes dessa idade, ela já está morrendo. Mas a Bíblia diz que o meu povo erra por não examinar as Escrituras. Eles não estão examinando as Escrituras porque a preocupação com este mundo é demais. Estão buscando material e estão deixando, meus amados irmãos, de buscar o espiritual, buscar o reino de Deus. A Bíblia diz: não junteis tesouro na terra, mas juntais tesouro no céu. Juntar tesouro no céu. E juntar tesouro no céu é buscar as vidas, é buscar as almas. É se preocupar com as vidas, com aquele que está perecendo. Foi isso que Noé fez. Foi isso que Jonas fez. Foi isso que Jesus fez. Louvado seja Deus. Foi isso que João Batista fez. E assim sucessivamente. E vamos continuar falando de outros irmãos que têm feito a obra de Deus, que têm se preocupado com a obra de Deus.
Mas a questão, meus irmãos, é que as pessoas não estão preocupadas em buscar as vidas. Estão preocupadas em pregar o terreno. Basta olhar, conversar com uma pessoa dessa, que ela diz logo, vamos para a minha igreja, porque lá eu recebi isso, lá eu recebi aquilo, né? Mas ninguém fala nada, meus amados irmãos, a questão de se arrepender, a questão de deixar o homicídio, a questão de deixar a inveja, a cobiça, as brigas, a traição, a mulher com o marido com a mulher, que é o que muito tem acontecido. Abaixa o marido das costas, a mulher já procura outro. Essa é que o mundo tem para oferecer para as pessoas. É traições, é confusões, é briga, é homicídio, é roubo. E eles precisam ouvir a respeito de arrependimento. Não tem que oferecer ele bem material, não tem que oferecer eles carro, casa própria, transporte novo do ano. Tem que oferecer ele a palavra que vai transformar a vida dele, que vai salvar a vida dele e levar para o céu. E vai tirar da condenação, porque o estado da pessoa já é um estado de condenação. Foi para isso que Cristo veio. Cristo ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. O homem está perdido. O homem já está no estado de condenação se ele não se arrepender. É preciso que ele se arrependa, é preciso que ele ouça uma palavra de arrependimento, de transformação. Não tem que estar oferecendo carro novo, não tem que estar oferecendo casa nova, bens materiais, se o próprio Jesus disse que isso aqui vai se acabar. E para que, meus amados irmãos, estar ansioso, se escabelando, buscando o material desta vida, se nem nós mesmos vamos se lucrar com isso? Porque a maior idade do homem é 120 anos, como eu já falei, o que a Bíblia diz. O homem não está durando 80 anos, 80 e poucos anos, já está se acabando, já está morrendo já. Temos que buscar o reino de Deus, temos que se preocupar com a vida eterna. Porque tudo isso aqui vai ficar. Louvado seja Deus. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito,
Deus da minha vida, somente a Ti que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Declare mais uma vez: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Então vem, Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, oh, aleluia, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei, aleluia, adoramos somente a Ti, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está passeando aqui. 6h42. Amanhã eu não sei o que virá ou o que acontecerá aos meus sonhos tão diversos. Amanhã o meu ser se alegrará, ou tristonho ficará. O amanhã eu não sei qual será o futuro pra você, se não se arrepender dessas coisas tão errôneas. Qual será nessa vida o teu fim, se continuar assim? Volte logo pra Deus. Como será o amanhã? Será feito de sofrer ou delícias e prazer? Qual será seu horizonte final? Como explicar seu proceder? Nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Volte logo pra Deus, deixa esse mundo mal, venha ser como eu. Volte logo pra Deus.
sofrer ou delícias e prazer? Qual será seu horizonte final? Como explicar seu proceder? Nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Volte logo pra Deus, deixa esse mundo mal, venha ser como eu. Volte logo pra Deus. Volte logo pra Deus. Aleluia. Nós estávamos falando de Jonas, né, o pregoeiro da palavra de Deus, que foi destinado, que foi enviado à cidade de Nínive para anunciar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus aos pecadores. A palavra de arrependimento, a palavra que salva e que liberta, e que salva o oprimido pecador, né? Jesus diz na sua palavra: venha todos vocês que estáis cansados, oprimidos e carregados, que eu vos aliviarei, disse Jesus. É dizer, o pecador, ele vem a Deus, ele vem a Cristo, ele vem cansado, como um fardo grande, como um saco de ferro nas costas. Assim é o pecador, ele anda cansado, oprimido, não sabendo nada da palavra de Deus, e precisa ouvir a palavra de Deus, precisa que alguém pregue, né, para ele assim se converta. E foi isso que Jonas fez, né? Ele foi para pregar a palavra de Deus naquela cidade de Nínive que estava em pecado, né? E o povo creram, o rei determinou, deu um decreto, né? Para que todos não comessem, não se alimentassem, né? Nem mesmo os animais, e se vestissem de pano de sacos, né? Louvado seja Deus, para que, e dizia ele, para ver se assim Deus se volta para nós, né? E Deus, ele ouviu, né, o seu clamor, o clamor daquele povo, a petição, o arrependimento, e não destruiu aquela cidade. Louvado seja Deus. Nós estamos falando de missões, né, dos homens que foram enviados para fazer missões, aqueles que deram ouvidos, né, e que nós não devemos estar acomodados, né, e que devemos se dispor, se desprender, sair do acomodismo para fazermos missões, para pregar a palavra de Deus, a palavra de arrependimento. Louvado seja Deus. O que é muito falado hoje em dia, que eu tenho falado aqui, é a questão da prosperidade, né? As pessoas convidam você para ir para a igreja, logo de rapaz, lá é uma benção, né? Lá receber isso e aquilo, mas ninguém vê ninguém falando que a pessoa tem que se converter,
que a pessoa tem que deixar o pecado, o mal, o engano, né? A pessoa que tem que deixar a malícia, todo tipo de pecado, entregar a vida ao Senhor, para que Ele assim possa transformar, possam mudar nossas vidas. Louvado seja Deus, para que assim nós possamos herdar a vida eterna. Uma coisa interessante, meus amados irmãos, é que quando falamos de Jonas, né, logo as pessoas têm Jonas como desobediente, né, como aquele que ia no caminho e foi para o outro, né? É uma observação feita pelas pessoas, né? E só vê isso e nada mais. Não vê a questão do seu trabalho, da sua pregação, da sua ousadia, do seu arrependimento, né? Louvado seja Deus. Neste momento nós estamos finalizando o programa Os Feitos de Deus. E eu queria aqui desejar uma semana para todos aqueles que estão nos ouvindo, para que você tenha uma semana cheia de paz, de graça, de felicidade, na presença do Senhor, que você possa ter uma semana abençoada, juntamente com sua família, seus parentes, amigos, vizinhos. Louvado seja Deus. E até na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Amém. Um homem aqui chegou, pisando no Grandioso Deus e eterno Pai, santo e justo, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia. Pai, nós entregamos este programa, Pai, em Tuas mãos. Abençoa mais e mais, meu Deus. Pai, abençoa para que na próxima segunda-feira, Deus, nós viemos estar aqui novamente, ó Deus, anunciando e contando os feitos do Senhor, Pai. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. mesmo chão que todos os outros homens hoje estão, porque ele veio assim, porque disse amar a mim, porque estendeu-me a mão e prometeu-me paz. Veio pro que era seu, mas muitos disseram não, a ponto de encravá-lo numa cruz. Isso então pra mim, que diferença faz? Qual a minha atitude pra com Cristo Jesus? O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor.
Depois da terrível cruz, para muitos ele acabou, mas isso não foi o fim, pois ressurgiu. E hoje está no céu, mais breve voltará. Será que já estou pronto pra com ele subir? O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. O mundo será feliz quando